Estou no meu terceiro mandato de deputada estadual. Eu sou uma política vocacionada. Eu tenho a política como uma ferramenta de se fazer o bem. Eu sei que a política está desgastada e tem momentos que temos vontade de jogar tudo para o alto. Mas como sou uma mulher de fé, uma mulher cristã, eu não posso jamais fazer como Pilatos. Pilatos, no momento difícil, ele abandonou, Ele lavou as mãos. Eu não posso fazer isso. Existem os políticos bons também, e eu estou no meio deles. Então, eu tenho que ocupar o meu lugar para continuar fazendo coisas boas. É para isso que é minha vocação. É para poder ajudar as pessoas que mais precisam. Então, esse pensamento, eu entendo que devo permanecer e continuar com esse trabalho, já que tenho essa vocação. Entrei na política, nunca imaginei, na verdade, que eu fosse eu mesma entrar na política. Mas eu entrei na política quando eu fui presidente do Fundo Social de Solidariedade, lá na cidade de Itu, quando o meu marido foi prefeito da cidade. Nós pegamos uma cidade extremamente destruída, cheia de problemas. No Fundo Social nós não tínhamos nada, mas nós arregaçamos as mangas e fizemos um bom trabalho. E entre todos os trabalhos que nós realizamos no Fundo Social, tem um que é a menina dos meus olhos, que é o Centro Dia do Idoso. Esse projeto, eu tenho orgulho de ter tido esse projeto. Na verdade, eu sei que foi Deus que me deu. Como é que surgiu essa ideia? Eu visitava muito os asilos. Se fala abrigo permanente, mas se a gente falar abrigo permanente, as pessoas não sabem o que é. Mas quando você fala asilo, logo você já entende o que é. Eu visitava os asilos e eu via que as pessoas que estão lá, a grande maioria, elas são abandonadas pela família. Muitas não recebem mais a visita dos familiares. E tenho muitos casos lá que me contaram que eu ficava de boca aberta. Teve um caso uma vez que uma senhora olhou para mim e falou: sabe quantos anos que eu não vejo nenhuma pessoa da minha família? Eu já imaginava que eram alguns meses. Ela falou: fazem quase 15 anos. 15 anos que eu não vejo nenhuma pessoa da minha família. Eu vejo o quanto é dolorido isso. Dá a impressão até que foi enterrada viva, porque a pessoa não tem mais contato com a família. E eu entrava em outro momento lá no asilo, vinha uma pessoa, uma senhorinha, e mostrava fotografia para mim e falava: olha, essa aqui é minha neta, faz tanto tempo que eu não vejo mais ela. E são tantos os casos, mas teve uma vez que eu entrei lá no asilo e eu andava pelo corredor junto com a diretora do asilo. E de repente eu escutei uma senhora chorando dentro de um quarto. A porta estava entreaberta. Perguntei para a diretora: eu posso entrar? Ela falou: pode, vamos lá. E ela entrou comigo. E eu me deparei com a senhora deitada na cama e eu lembro dela como se fosse hoje. Uma senhorinha com o cabelo bem branquinho, os olhos claros, azul. E ela segurava o lençolzinho, ela tremia e ela chorava. E o primeiro momento, quando você vê alguém chorando, é perguntar: a senhora está sentindo alguma coisa? A senhora está passando mal? A senhora está tendo alguma dor? O que a senhora tem? Mas ela não respondia. E naquele momento eu fiquei em silêncio. E eu perguntei para Deus: o que eu faço? E Deus falou no meu coração: fale do meu amor. E eu olhei para aquela senhora e eu falei para ela: a senhora sabia que Jesus te ama muito? Que Ele está aqui? A senhora sabia que a senhora é uma joia rara para Ele? Ele te ama muito, muito, muito. E ela ficou parada olhando para mim e eu saí dali. Eu saí dali intrigada porque eu não podia ficar somente com aquela ação. Eu tinha que ter uma ação, eu não poderia apenas amenizar aquele momento dela, mas eu tinha que ter uma ação, já que eu era presidente do Fundo Social, ainda que voluntária, ainda que sem recursos no Fundo Social, eu podia fazer alguma coisa.
E eu fiquei pensando o que leva, muitas vezes, uma pessoa a colocar a sua mãe, seu pai, seu avô, avó, no asilo. E eu comecei a pensar, deve ser porque ela precisa de cuidados especiais, ela precisa de atenção, ela não sabe, não tem leitura, não sabe tomar os remédios sozinhos, a família sai para trabalhar e não tem quem faça isso, não se alimenta direito, muitas vezes cai na casa, deixa o gás ligado, se queima no fogão, entra em depressão. E muitas vezes a família pensa assim, eu vou deixar no asilo porque pelo menos eu sei que lá vai ser bem cuidado. Mas não imaginam que no passar do tempo, a grande maioria acaba aqui abandonando. Então eu pensei, vamos cuidar desses idosos, vamos criar um programa, um projeto para que a gente cuide desses idosos enquanto a sua família está trabalhando. E nós criamos esse projeto. Então, uma condução, uma van ia buscar de manhã o idoso na casa, levava para o projeto, passava o dia lá e voltava no final da tarde para casa. E nesse período que a pessoa está lá nesse projeto, tem alimentação, nutricionista, tem artesanato, mas sempre respeitei o que a pessoa queria aprender a fazer. Nunca impus nada e perguntava sempre, o que a senhora gostaria de aprender? Também tinha professor de educação física. Enfim, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Porque você vê a transformação na vida dessas pessoas. E eu me lembro de uma senhora que quando ela entrou nesse projeto, nos primeiros dias ela veio com um saquinho e uma roupa dentro. E eu perguntei para ela, o que é isso, né? Ela falou, é para colocar em mim quando eu morrer. Porque antes as pessoas tinham a perspectiva de morte. Mas com alguns meses desse projeto, a pessoa chamou um dia a gente e falou, sabe aquela roupa? Sei, o que tem? Põe fogo. Eu não quero mais morrer. Hoje eu quero viver. Hoje eu quero vida. Hoje eu estou feliz. Então, eu vi que o projeto realmente era um projeto que trazia benefícios. A autoestima ficou elevada, a musculatura ficou boa devido à alimentação, a articulação motora. As pessoas que não tinham muita mobilidade, porque não andavam muito, ficavam muito tempo sentadas, voltaram a exercitar, a andar, enfim, foi maravilhoso. Mas eu pensava, não é só na minha cidade que tem idosos que precisam disso. E não é que o governador, depois que eu fui eleita deputada, me convidou para ser secretária de Estado desta pasta? Foi o momento que eu implantei no Estado. Hoje eu vejo que tem muitas cidades que têm esse programa, que nós, na Secretaria, fazíamos esse convênio junto com o município. Então hoje tem muitos municípios que cuidam desses idosos com toda atenção e amor, e eles estão felizes. Bom, tenho muita coisa para falar da minha vida política, mas eu vou falar de um projeto só. Aliás, uma lei, já virou lei, foi sancionada e agora vai ser regulamentada. Como nós estamos no período eleitoral, eu imagino que vai passar esse período e depois vai ser regulamentada, que é a lei do nascituro. Tem um trabalho forte na área da adoção de crianças. Sou a presidente da Frente Parlamentar em prol do convívio familiar e adoção. Também já visitei muitos abrigos para ver qual é o trabalho que é feito com as crianças. Porque, na verdade, aquelas crianças todas que estão nos abrigos, elas não estão disponíveis à adoção. Muitas são retiradas da família por algum motivo, ou maus tratos, ou por alguma situação que a família esteja passando naquele momento que está em dificuldades. Muitos casos tem como voltar a criança para o lar biológico. Outros casos não tem. Mas,
Como eu sou envolvida nessa parte, eu gosto de ler sobre isso, um dia eu li uma matéria de uma juíza que dizia que somente na capital paulista, a cidade de São Paulo, 2 casos por semana de mães que vão nos hospitais para terem os seus filhos no momento do nascimento e elas acabam fugindo do hospital antes de ter a alta. 2 casos por semana, só na capital paulista. Vão embora e deixam a criança. Sabe, essas 2 crianças que ficaram lá, ainda que elas tenham o caminho correto, que é ser encaminhada para a vara da infância e juventude, para a adoção, ainda existe o juiz que pode pensar, a mãe pode voltar, então atrasa também o processo de adoção. Mas também, como em todos os lugares, tem os bons e os não bons, né? Existem muitos casos que envolvem pessoas que não têm uma condução correta. Acaba acontecendo de venda de crianças, de venda de órgãos e pode haver também aquelas mães que não desejam ficar com seus filhos, vão embora com seu filho embora, mas acabam fazendo barbaridades. Outro dia soube de um caso de uma mãe que jogou uma criança numa caçamba, numa ribanceira, e essa criança quebrou a costela, estava toda desfolada no rosto, as formigas todas mordendo o seu corpo. Gente, a gente levar uma mordidinha de formiga no pé dói e como dói. Imagina muitas formigas naquele bebê, naquele nascituro. Essa criança ainda foi resgatada com vida e ainda deu tempo, mas muitas não dão tempo. Teve um caso há pouco tempo, uma cidade aqui de São Paulo. A mãe não queria ficar com a criança e colocou a criança no congelador. A irmãzinha de 10 anos que encontrou o bebê já morto. Uma outra mãe, por esses dias, também pegou elástico de cabelo e colocou no pescoço do bebê. Agora eu pergunto, você que é mãe, você é igual a essa mãe? Claro que não é. Eu também sou mãe, eu sou avó, eu também não sou igual a essa mãe. É a mesma coisa na política, existem os bons e existem os maus. Eu sou a parcela boa que quer continuar para fazer projetos como esse. Então, nós não podemos generalizar. E qual é a minha lei? A minha lei, na verdade, é que sejam fixadas uma placa em todos os órgãos de saúde, tanto os públicos como os particulares. Uma placa com os seguintes dizeres: a entrega de filho para adoção, mesmo durante a gravidez, não é crime. Caso você deseja fazê-la ou conheça alguém nessa situação, procure a vara da infância e juventude. Além de legal, o sigilo é absoluto. E embaixo vem o número da vara da infância e juventude mais próxima, um número atualizado. Aí eu fico pensando, pode de repente uma mãe chegar no momento de ter o seu filho e ela tá lá, ela olha aquela placa, ela fala, poxa, tá aí uma saída. Eu tô querendo arrumar um jeito de eu me livrar, e ela já encontra um caminho correto, um caminho legal. Às vezes não é nem no momento dela ter o filho, é durante a gravidez ainda, ela olha aquela placa e ela vê uma situação para ela resolver o problema que ela imagina, um problema para ela, um filho, né? Então, eu quero dizer que esta lei, eu tenho certeza, que vai poder salvar muitos recém-nascidos, muitos nascituros, para que essas crianças tenham a oportunidade de ter um lar, uma oportunidade de ser feliz. Crime não é entregar para adoção. Crime é abandonar o filho. Crime é fazer essas barbaridades para o filho. Você disponibilizar para adoção é um ato legal. Que nós possamos nos atentar para isso e poder fazer com que
essa lei possa salvar muitas crianças. Tenho muitas coisas para falar. Tenho muitos projetos, programas, trabalhos, inclusive que eu fiz quando eu fui secretária estadual. Mas vou terminar por aqui. Peço que você conheça um pouco o meu trabalho, entre no meu site, no meu Facebook e me acompanhe. E me ajude com as suas ideias também, para que eu possa continuar lutando e trabalhando, principalmente pelas pessoas indefesas que precisam de ajuda. É isso que eu tinha para falar. Que Deus nos abençoe.